Sejam muito bem-vindos à plataforma do Centro Espírita Augusto Silva. Hoje nós vamos falar de uma página do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 84. Nessa página, Emmanuel, ele vai nos falar sobre fortaleza, amor e moderação, que são 3 virtudes que Deus nos deu. Então, vamos ver o que Emmanuel trouxe para a gente? Vamos lá. Então, Emmanuel ele vai comentar um trechinho da carta de Paulo a Timóteo, tá? E Paulo, então, escreve para Timóteo o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, o que Emmanuel está nos convidando a gente refletir hoje, tá? Nós vamos refletir sobre os recursos que Deus nos deu para a gente vencer o medo e desenvolver virtudes. Então, vamos lá. Nesse início do texto, olha bem o que Emmanuel nos traz. Ele fala assim: realmente não foi o Pai Excelso quem nos instilou o espírito do medo. Então, se a gente tem esse sentimento do medo, não foi Deus que nos instilou. Ao revés disso, ele nos conferiu largamente a fortaleza, o amor e a moderação. Então, isso é o início do texto, tá? Então, vamos falar um pouquinho do medo, né? O medo, gente, na verdade, é uma emoção universal, né? Uma reação natural nossa ao desconhecido ou aos desafios da vida. Então, isso nós, né, inicialmente, a gente era princípio inteligente, né? A gente não estava individualizado ainda, então nós fomos fazendo o quê? Experiência, vivendo experiências, tá? E por causa disso, nós desenvolvemos, né, essa reação que é natural em nós. Toda vez que a gente vai enfrentar algo novo, a gente sente essa reação, né, que é natural ao desconhecido. Então, o medo não tem nenhum problema. O problema é quando a gente cultiva esse medo, quando a gente alimenta esse medo. E é isso que Paulo está falando e que também Emmanuel nos chama a atenção. Esse cultivo do medo não vem de Deus, né? Muitas vezes, Emmanuel coloca no texto que vem quando a gente se afasta das nossas responsabilidades e do nosso esforço próprio, tá? Vamos lá. Eu peguei também no livro As Dores da Alma, do Hamed, que eu gosto muito, gente. Ele vai falar das raízes do medo, né? Por que esse medo, por que a gente alimenta tanto medo? Então, olha bem o que ele fala. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que toda vez que a gente destaca algo, que a gente, né, começa a olhar para aquilo, que a gente convergir as nossas impressões ou as nossas atenções para algo, aquilo cresce, tá? Então, ele fala assim, no caso do medo, quanto mais a gente pensa naquilo que nos faz ter medo, né? Aí, no caso, ele deu o exemplo de calamidades, desastres, mais a gente tem a impressão que o mundo está limitado a essa maneira pessoal da gente ver o medo. Então, quanto mais energia, vamos dizer assim, a gente gasta com medo, maior esse medo ele fica. Então, essa é a raiz, né? O medo em si, essa sensação que a gente tem com o desconhecido, é algo sim, natural. O grande problema é que a gente começa a focar muito nisso, e isso aumenta, voluma, tá? E Emmanuel, nesse texto, ele nos fala o seguinte, que o grande problema do medo é que ele gera, né, alguns outros sentimentos, tá? Olha bem, vamos ver o que o medo pode, então, estar gerando. O medo, gente, ele pode gerar egoísmo. Olha que coisa! Como que o medo gera egoísmo? Porque muitas vezes nós temos medo de perder bens materiais. E aí, eu tenho medo de perder, o que eu faço? Eu guardo tudo para mim.
e evito com isso ajudar o próximo. O que acontece? O meu coração se fecha, o egoísmo cresce em mim e o amor retrai. Então, assim, não é nada bom, né? Outro medo que pode gerar o egoísmo é o medo da gente ser explorado. Então, quem já foi explorado tem medo de ser explorado novamente. Então, o que ele faz? Ele evita de colaborar. Ele não quer participar de nada coletivo, ele não quer ajudar ninguém, porque ele fica assim, sempre com a pulga atrás da orelha, né? Com o pezinho atrás. Esse medo disfarça, na verdade, um orgulho e acaba gerando o quê? Uma indiferença. Você acaba ficando só na sua e não ajuda ninguém, fica indiferente. Mas o medo, segundo Emmanuel, ele também pode gerar discórdia, tá? Quando que o medo gera discórdia? Quando a gente tem medo de ser contrariado. Então, a pessoa que tem medo de ser contrariado quer ter sempre razão. Ela é sempre a certa, tá? Isso, na verdade, é uma insegurança muito grande da parte da pessoa. E isso acaba o quê? Gerando discussão. Porque a pessoa que quer sempre ter razão, isso vai ter discussão em algum momento, porque nós pensamos diferente. Então, olha bem, o medo causando discórdia. Isso pode ser no centro espírita, no lar, no trabalho, em qualquer lugar, né? Outro medo que a gente tem é medo de perder a autoridade. Então, quem tem autoridade, líder, pai, chefe, se ele tem medo de perder aquela autoridade, o que ele costuma fazer? Ele costuma ser rígido. Então, essa rigidez, muitas vezes, é esse medo de perder, esse medo de parecer fraco. E aí, ele é rígido, tem posturas rígidas, e isso acaba criando discórdia. Medo da diferença. Isso também a gente vê muito, gente. Medo do diferente, de gente que não pensa como a gente, que não se veste como a gente, que tem outro tipo de maneira de viver a vida. E aí as pessoas, como elas não entendem, têm um certo medo dessa diferença, ela acaba criando, se fechando, criando grupos fechados, e isso cria certas hostilidades, tá? Outro monstro, entre aspas, que Emmanuel coloca que o medo pode gerar é o desespero, tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, o medo do futuro. Isso nós vimos muito na pandemia. Então, crises, né? Pode ser crise financeira, crise de doença, crise de perda, muitas vezes nos leva a sentir angustiados. E muitas vezes, né, se a gente não tem uma fé muito firme, a gente começa a duvidar da proteção de Deus, né? E perde a esperança. E aí, uma vez que a gente, né, duvida da proteção de Deus, perde a esperança, a gente entra em desespero. E nós vimos isso muito acontecer na pandemia, não foi? Medo de não ser amado. Aquela pessoa que ela quer ser muito amada e tem medo de não ser amado, ela cria uma certa dependência com aquele ser. Dependência emocional. Muitas vezes essa pessoa tem muito ciúme, sofrimento, fica desesperado, tá? Medo de errar. Tem gente que tem tanto medo de errar que a pessoa não age, fica parado, né? Isso paralisa o progresso, impede a pessoa de crescer. Isso a gente viu naquela parábola dos talentos, né? Que o homem, por medo de perder o talento, ele enterra o talento. Então é isso, a pessoa tem tanto medo de errar que ela não age, ela enterra o talento dela. E crueldade. Então, desses 4 monstros que Emmanuel fala que o medo pode gerar, né? Então, crueldade vem do medo, por exemplo, de parecer mais fraco. A pessoa tem medo de parecer mais fraco, aí ela age como? Com crueldade, com agressividade, ela humilha, né? Verbalmente. Então, assim, isso vem do medo. Medo de perder o controle. Tem pessoa que ela precisa de ter controle de tudo. Então, esse medo de perder o controle faz com que ela tenha atitude de autoritarismo, tá? Atitude injusta, com todo mundo, mas com familiares, colegas, etc. E isso pode levar à crueldade. E medo de rejeição, né? A pessoa, às vezes, tem tanto medo de ser rejeitada que ela ataca
antes de ser atacada. Ela pode usar de ironia, de sarcasmo, de frieza. Isso tudo são defesas do medo, né? Mas que ele se traveste, ele coloca uma capa de força, tá? Bem, como eu vou identificar os meus medos? Como é que a gente identifica os nossos medos? Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos observar nossas relações automáticas. Aonde que a gente fica ansioso? Em que situação que me traz ansiedade? O que me traz tensão? Ou que me faz querer fugir daquela situação? Então, eu tenho que começar a observar a mim mesma, tá? Começa a perceber em que momentos eu tenho os seguintes pensamentos. Nossa, não consigo. Não vai dar errado. Ou isso aí não é minha obrigação. Que são são falas que estão ligadas ao medo, né? Vamos refletir sobre as situações que eu sempre evito. Eu nunca quero estar naquela situação. Ou eu sempre adio o máximo possível. Aí estão os nossos medos, tá? Transformando o medo em ação positiva. Então, esse caminho de transformar o medo em ação positiva é um caminho, é um processo. Então, primeira coisa, eu coloquei ali, medo paralisante. Então, no início, né, se a gente tem um medo dentro de nós, muitas vezes a gente tem esses sentimentos negativos, tá? E muitas vezes isso cria uma certa inércia. Então, para começar, eu tenho que reconhecer meu medo. E para reconhecer meu medo, eu tenho que fazer aquilo ali que eu falei antes. Eu tenho que me analisar. Então, eu me analiso, eu vejo as minhas reações, e aí eu reconheço o medo. Eu admito, nossa, eu tenho medo de ficar sozinha, né? E por causa disso, eu tenho uma dependência emocional com certa pessoa. Reconheci o medo. Isso é a primeira etapa para eu transformar isso dentro de mim. E aí, uma vez que eu reconheço, eu tenho que começar a ter atitudes de coragem. Ou seja, eu vou enfrentar aquela situação que me causa medo, que me causa desconforto. Mas não precisa ser de uma vezada, né? Pode ser pequenas, né? Gradualmente. Então, se eu tenho medo de ficar sozinha, né? Meu exemplo aqui, eu vou então começar a ter momentos que eu vou ficar sozinha e eu vou tentar curtir esses momentos. Achar uma coisa boa nesses momentos. Então, eu vou enfrentando gradualmente. E uma outra coisa que nos ajuda, o medo, é praticar o contrário do medo, que é a fortaleza. Como que a gente pratica fortaleza? Fortaleza em termos de coragem moral, sabe? Então, como que a gente pratica? Praticando bem. Então, eu vou começar a praticar o bem, porque isso me fortalece espiritualmente, e me fortalecendo espiritualmente fica mais fácil de eu enfrentar o medo, tá? Então, isso, aos poucos, fazendo aos poucos, eu vou transformando aqueles pensamentos negativos, né, em objetivos claros e ação positiva. Então, é um processo. Perguntas. Eu gosto, gente, de fazer perguntas, porque eu acho que traz para a nossa vivência. Então, eu quero que você aí responda, né, com você mesmo. Vamos lá. Em quais momentos da minha vida eu tenho deixado o medo falar mais alto que a minha fé? Analisa. Em que momento eu deixo o medo vencer a minha fé? E agora nós vamos falar do outro lado, né? Então, Emmanuel nos traz que Deus nos deu, então, 3 dons, né? Fortaleza, que é a que a gente vai falar primeiro. Então, fortaleza é coragem moral, tá? Então, Emmanuel nos fala que todos nós possuímos fortaleza, porque Deus nos deu. E o que é essa fortaleza? Ele fala que é o valor moral para enfrentar desafios, tanto interno como externo, tá? Enfrentar desafios são o quê? Situações difíceis, mas é enfrentar mantendo a serenidade, tá? Então, quando a gente tem
essa fortaleza faz surgir em nós autoconfiança. E com autoconfiança a gente concretiza aspirações e anseios. Então, vamos entender melhor o que é isso. Então, o que é essa fortaleza? Quando a gente tem muita vivência do ponto de vista do espírito, né? Aqui a gente tem vivências, uma vida, mas imagine várias vidas. Quando a gente vive muita coisa, a gente começa a ter fortaleza espiritual. A gente já passou por tudo, a gente já venceu um monte de coisa. Então, a gente começa a o quê? A não se abalar tanto, né? A gente começa a ter o quê? Uma autoconfiança em nós mesmos. Porque a gente fala, nossa, mas eu já enfrentei tanta coisa, aquilo ali, eu já vivi coisas parecidas, então eu sei que eu dou conta. Então, a fortaleza é esse sentimento que a gente tem, esse valor moral, como coloca o Emmanuel, para a gente enfrentar, a gente sabe que a gente dá conta. Tá? É isso mesmo, a gente já viveu tanto, a gente tem tanta experiência, que a gente sabe que a gente dá conta. E isso faz com que a gente confie em nós. E aí, quando a gente confia na gente, o que acontece? A gente enfrenta. E aí a gente vai enfrentando os desafios, e uma hora, o que vai acontecer? A gente vai acabar concretizando aquilo que a gente quer, as nossas aspirações. Então, fortaleza é isso. Vamos dar exemplos de fortaleza? Fortaleza, então, na família. Então, por exemplo, a gente já viveu o suficiente, então a gente mantém a paciência e a serenidade para lidar com o conflito. Então, na família, a gente sempre tem conflitos, né? Quando a gente está cuidando de filho, quando a gente está cuidando de um parente idoso, tem dificuldades, né, no dia a dia. Mas a pessoa que já viveu e que tem fortaleza, o que acontece? Ele passa por essas situações, né, de uma maneira mais tranquila, com paciência, com serenidade. Fortaleza no trabalho, né? É você persistir naquelas tarefas desafiadoras, você assumir responsabilidades que são importantes, ou projetos, às vezes, complexos, que você não conhece, né? Mesmo que você tenha medo de falhar, você assume, você enfrenta. Por quê? Porque você já tem a fortaleza, você tem a confiança em si mesmo, tá? Então, exemplo de fortaleza na sua vida pessoal. Por exemplo, uma pessoa que superou um vício. Gente, superar um vício tem que ter fortaleza. Porque é difícil, não é fácil. É uma coisa que é todo dia ali, tá? Ou então superar um hábito prejudicial, por exemplo. Eu falo muito mal dos outros. Então, se eu fiz o exercício de superar esse meu hábito, isso me garante fortaleza, né? Continuar praticando bem, apesar das minhas dificuldades, isso também é um exemplo de fortaleza, tá? E como que a gente desenvolve a fortaleza em nós? Né? Emmanuel fala que Deus nos deu, mas Deus deu o quê? A semente da fortaleza. Nós temos que o quê? Que construir isso. Então, a fortaleza ela é construída gradualmente, como? Em pequenas escolhas diárias de coragem e perseverança. Então, eu acho que vencer um vício é um exemplo bom para a gente colocar, tá? Então, a gente vai, no caso, né, dividir esses grandes desafios em pequenos passos e vamos celebrar cada conquista, reforçando a confiança e a coragem. Então, se a gente pensar, por exemplo, eu quero vencer o vício da bebida. Então, se você fala assim para você, nossa, eu nunca mais vou beber, parece uma coisa muito grande, não é? Mas se você vira e fala assim, não, só hoje eu não vou beber. Hoje eu vou focar todas as minhas forças em não beber hoje. Então, eu estou transformando um desafio que é enorme num desafio menor. E aí, quando eu termino o dia e não bebo, eu celebro essa conquista. Eu falo, ó, consegui. Hoje eu não bebi. Isso o que vai fazendo dentro de nós? Vai fortalecendo a confiança na gente mesmo. E vai fortalecendo a nossa fortaleza.
Isso é fortaleza. Isso é como a gente desenvolve a fortaleza. A fortaleza não é o não ter medo, mas é o quê? Agir com coragem e agir com equilíbrio, mesmo quando eu tenho medo, mesmo quando a situação é difícil. Pergunta: será que eu tenho exercitado a fortaleza que Deus me concedeu? Ou ainda fujo das provas e responsabilidades que poderiam me fortalecer? Como é que será que eu tenho agido? Próximo. Então, fortaleza é um dom que Deus nos deu. O segundo é o amor, né? Eu trouxe para falar de amor, eu tirei do livro Prazeres da Alma, do Hamed, que eu amo, gente, né? Então, Hamed vai explicar primeiro o que é o amor. Ele fala que o amor é um potencial imanente do ser humano, ou seja, é uma potência que nós temos, todos nós temos, né? Só que ele fala assim, é um fenômeno natural a ser despertado por todos e não simplesmente algo pronto e guardado nas profundezas da nossa alma. Então, uma capacidade a ser desenvolvida como a inteligência. Então, Deus nos deu esse potencial que é o amor. Mas nós temos que desenvolver ele dentro de nós. Do mesmo jeito que a gente desenvolve a inteligência, tá? Exemplos de amor. Antes disso, uma coisa interessante que a Hamed nos traz é que ele faz uma distinção entre o que é amor real e o que é amor romântico. Ele fala que nós, aqui no mundo, quando a gente fala de amor, a gente pensa nesse amor romântico, tá? Onde a gente deseja outra pessoa, tá? E aí ele fala que a gente veste o manto da possessividade. Então, no amor romântico é meu marido, meu filho, meu, né? A gente tem essa coisa de possessividade. E que no amor real, que é o amor que os espíritos nos falam, né? E que é esse amor que Deus colocou a sementinha dentro de nós, é quando a gente deseja o bem da outra pessoa. E quando a gente se alegra, quando a pessoa evolui, quando a pessoa cresce. Isso é amor real, tá? Ou seja, muitas vezes o que a gente chama de amor aqui não é o amor real. Então, por exemplo, nosso amor romântico, a gente quer a pessoa perto da gente, a gente não quer a pessoa longe. Mas no amor real, eu quero ver aquela pessoa feliz. Se o bem dela, se a felicidade dela está em ir morar em outro país, então eu vou ficar feliz por ela. Esse é o amor real. E Emmanuel, nesse texto que a gente está vendo, né? Emmanuel nos fala que o amor, ele se manifesta pelo serviço constante no bem. Então, se a gente quer o bem da outra pessoa, esse amor é trabalhar constantemente no bem, sempre, tá? E aí vamos dar exemplos. Amor no lar. Então, exemplo de amor no lar é quando eu escuto com paciência um familiar em desabafo, mesmo que eu estivesse cansado. No meu caso, eu tenho uma gatinha. Eu brincar com ela, mesmo eu estando morta de cansada, querendo descansar um pouquinho, mas ela está lá querendo brincar, e aí a gente faz isso. Então, isso é amor, né? Ajudar nas tarefas domésticas sem reclamar, só para criar harmonia no ambiente. Então, você não quer lavar uma louça, mas, né, o seu companheiro ou companheira está ali fazendo e está a comida, né, e tá a louça tudo suja. Então, você ajudar ali, aquilo ali é um ato de amor, né? Evitar discussões desnecessárias, né? Em vez de escolher a paz, em vez de você ter razão, escolher ter paz. Isso é amor. Amor no trabalho, né? Tratar os colegas com respeito, mesmo quando a gente pensa diferente. Então, às vezes, eu não concordo com aquela pessoa, com o que aquela pessoa faz ou fala, mas mesmo assim você trata aquela pessoa com respeito. Isso é amor. Quando você ajuda uma pessoa que está em dificuldade, sem criar alarde, sem ficar falando para todo mundo. Quando você cumpre seus deveres com honestidade e boa vontade. Isso é colocar amor no trabalho. E amor na sua vida
do dia a dia, né? Pode ser participar de campanhas, de visitas fraternas, ações solidárias. Quando você oferece seu tempo, sua atenção para alguém que está sofrendo, né? Mesmo você tendo ali suas limitações, você fazer isso. E orar por todos, principalmente por aqueles que te ofendem, como ensinou Jesus. E como que a gente desenvolve o amor? Aí eu voltei lá em Hamed, só que agora no livro Prazeres da Alma. Então, olha bem, ele fala algumas atitudes que a gente tem, né, que a gente pode ter no dia a dia para a gente desenvolver o amor. Primeiro, respeitar o valor das diferenças pessoais. Então, respeitar que nós somos diferentes. Entender isso e respeitar. Nem todo mundo vai pensar igual a você. Segundo, evitar atitudes de possessividade afetiva. É meu, tem que ficar comigo, tem que fazer do meu jeito. Evitar esse tipo de atitude. Admitir que todos estamos sujeitos ao erro. Todos nós estamos sujeitos ao erro. O outro e eu. Então, quando a gente admite isso, é mais fácil a gente exercitar o amor, né? Abandonar a ideia de ser compreendido em tudo. Nós não vamos ser compreendidos em tudo. Por quê? Porque nós somos diferentes. Nós somos seres diferentes, nós temos vivência diferente. Então, nem todo mundo vai entender as coisas do mesmo jeito que a gente entende. E está tudo bem. Assumir a responsabilidade pelos atos que praticar, tá? Então, quando a gente assume, olha, eu fiz errado, eu não devia ter feito desse jeito, né? Isso é um passo para a gente desenvolver o amor. Não esquecer da própria identidade. Porque algumas vezes, para a gente poder ficar perto de alguém, a gente se anula. E isso não faz bem. Então, não esquecer que o que a gente sente, a própria identidade é importante. Jamais querer mudar as pessoas pelos seus pontos de vista. Né? Nós somos diferentes, então nós vamos ter pontos de vista diferentes e não querer mudar isso. Cada um está num momento, cada um tem uma visão e está tudo certo. Usar sempre a sinceridade como defesa. Então, sempre ser sincero, sempre falar do coração. E entender que, se tratando do amor, todos somos aprendizes. Se a gente está aqui, nesse mundo, vivendo aqui, nós ainda não sabemos o que é o amor. Nós estamos o quê? Tateando. Nós estamos aprendendo. Tá? Pergunta. Quantas vezes a gente confunde amor com apego ou com gestos de interesse? Vamos analisar a nossa vida? E o último dom de Deus, né, nós já vimos os dois primeiros, né? Fortaleza, amor, e ele fala que o terceiro dom de Deus é moderação. O que é moderação? É agir com equilíbrio, com serenidade, com discernimento, tá? É o dom que nos ajuda. Se você tem moderação, você usa a fortaleza que você tem, mas sem agressividade. E você usa o amor sem exagero e sem dependência. Então, a moderação te ajuda a ter esse equilíbrio, essa serenidade, esse discernimento. Discernimento é a gente escolher o que é realmente bom para nós, tá? A moderação nos protege do descontrole e do excesso. Emmanuel ensina que a moderação, né, o outro nome da moderação é equilíbrio. É a chave do crescimento espiritual. Para a gente crescer espiritualmente, a gente tem que ter esse equilíbrio. Nem de mais, nem de menos. Então, ele põe assim, nem apatia, nem impulsividade. Nem rigidez, nem permissividade. Moderação. Né? O Buda chamava isso de caminho do meio. Nem de mais, nem de menos. Tá? Vamos dar uns exemplos? No lar, moderação no lar é o quê? Evitar palavras duras em momentos de raiva. Então, quando você estiver lá no momento de raiva, como que você tem exemplo de moderação? Você, naquele momento de raiva, você respira, silencia e você ora antes de você responder. Isso é moderação. Então, é saber o momento certo
para você corrigir um filho, para você aconselhar. Ou, às vezes, naquele momento, às vezes a pessoa fez alguma coisa errada, mas naquele momento, às vezes, a pessoa precisa só de acolhimento. Só precisa abraçar a pessoa para ela saber que você está ali com ela. Né? Depois vai ter um momento de corrigir, de aconselhar. Isso é moderação. Moderação no trabalho seria agir com calma quando você, né, enfrenta uma crítica ou quando você enfrenta imprevistos. O que acontece? Tá? Evitar julgamento precipitado sobre colegas ou situações, né? Isso é ter moderação. E administrar o tempo. Administrar bem o seu tempo entre o dever, o trabalho e o descanso, né? Ter um pouquinho dos dois. Moderação na convivência social. Então, por exemplo, quando você for usar redes sociais, né? Elas estão aí, é para ser usadas, mas usar com prudência e com respeito. Não reagir impulsivamente quando você for ofendida e sempre tentar usar o diálogo ou, se o diálogo não puder acontecer, pelo menos o silêncio, tá? Lembrar que cada pessoa tem seu tempo de aprendizagem. Não é porque você já consegue ver as coisas de um certo modo que todo mundo enxerga daquele modo. Então, entender isso. E como que a gente desenvolve a moderação? Então, são etapas para desenvolver a moderação. Primeira parte dessa etapa é o quê? Você se auto-observar. Você tem que entender em que momentos você age com impulso. Em que momentos você fala sem refletir. Você age de forma exagerada. Você tem que primeiro identificar isso. E reconhecer isso não é ficar se culpando. É você tomar consciência. Poxa, toda vez que acontece isso, eu explodo. Então, eu tenho consciência que aquela situação é uma situação delicada para mim, né? Então, a gente tem que começar a refletir onde eu tenho perdido o equilíbrio com mais frequência. Então, primeiro é reconhecer. Segundo, a gente vai praticar o silêncio e a pausa. Então, a moderação começa quando a gente aprende a pausar antes de reagir. Então, uma coisa que é você não agir né, intempestivo, assim, sem pensar. Então, a gente tem que aprender a pausar antes da gente reagir. Não, na verdade, é agir, né? Porque se a gente age, a gente para, pensa e age. Em vez de reagir, que é uma coisa sem pensar. Então, você está vivendo um conflito, respira, silencia, ora. Muitas vezes, naquele momento, né, se você não dá conta de falar com calma, é melhor o quê? Ficar em silêncio, tá? Esse pequeno intervalo que a gente faz entre o impulso e a ação, é ali que nasce a sabedoria e é ali que nasce a moderação, tá? Terceiro passo para a gente conseguir a moderação: desenvolver o autodomínio. Tá? Então, eu vou exercitar esse autodomínio em situações cotidianas, não vou exercitar no difícil. Eu vou tentar exercitar no trânsito, nas filas, em algumas conversas difíceis, tá? Eu vou tentar, em vez de querer ter razão em tudo, de dar minha opinião e ter razão, eu vou tentar desenvolver em mim o desejo de ter paz, tá? E esse autodomínio é uma prática, gente. Não é uma vez que você tem autodomínio que você já tem. Não, você tem que praticar, né? É como se fosse musculação. Você pratica para você poder desenvolver aquele músculo. Então, o autodomínio é a mesma coisa. Você vai praticando no dia a dia para você poder desenvolver esse autodomínio. Quarto passo para moderação: cultivar serenidade interior. Então, a gente vai cultivar o inverso, né? A serenidade. Serenidade, ela é filha da fé. Então, quando a gente realmente confia em Deus, você tem isso muito forte dentro de você, essa confiança em Deus, né? Aí, quando a gente tem essa confiança, a gente não desespera, porque você sabe que Deus está lá cuidando de você. Por pior que seja a situação, você sabe que tem alguém que está cuidando de você. Você sabe que tem um porquê para aquela situação. E
como você confia em Deus e Deus é bom e justo, aquela situação é algo que no final vai ser bom para você. Por mais que naquele momento você não consiga ver. Então, se você tem essa confiança em Deus, você não se desespera, você não se precipita. E outras coisas que ajudam são oração, mas você tem um hábito de orar, você tem um hábito de orar em casa, que é o Evangelho no Lar, você tem um hábito de meditar, né? Todos esses hábitos são ferramentas que vão te ajudar a manter sua mente em paz e seu coração equilibrado, para cultivar essa serenidade. E o último seria exercitar esse equilíbrio nas pequenas coisas. Então, tentar comer com moderação, trabalhar com moderação, falar com moderação, ajudar com moderação, descansar com moderação, exercitar a moderação, evitar os extremos. Os extremos não são bons, gente. Como a gente viu, o negócio é o equilíbrio, o caminho do meio. Então, evitar os extremos. Então, nem o excesso de trabalho, nem o ócio. Nem a rigidez, nem a permissividade. Nem o silêncio, nem a verbosidade. Tá? Pergunta. Tenho aprendido a ser moderada em minhas emoções, palavras e atitudes? Ou ainda ajo mais pela pressa e pelo impulso? Como é que eu ando agindo? Cada um responde para si. E aí, no final, né, desse texto, o Emmanuel coloca para a gente. Então, se a gente utilizar a fortaleza, o amor e a moderação, que são esses dons ou esses talentos que Deus te deu, te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento, nós vamos seguir para diante na terra e além da terra. Com o que Emmanuel falou? Com a luz do coração e com a paz da consciência. Então, o que Emmanuel quis dizer com isso? Né? Ele falou que quando a gente aprender a usar esses talentos, a gente vai seguir com a luz do coração, ou seja, com a fé viva dentro de nós. E com a paz da consciência. A paz da consciência é o resultado da nossa vida reta. Reta e serena. Quando a gente segue as leis de Deus, a gente tem paz na consciência. Então, quando a gente usar esses nossos 3 talentos, então a gente vai ter fé viva e paz na consciência. Então, para a gente finalizar, né, que a gente possa recordar que todos nós trazemos dentro de nós a fortaleza para suportar as dificuldades, o amor para servir e a moderação para equilibrar, né? E quando a gente une essas 3 forças, nenhuma sombra é capaz de apagar a luz que o Cristo vai acender no nosso coração. Então, gente, que nós possamos sair daqui hoje, né, com esse propósito de utilizar esses 3 talentos em todos os gestos do nosso cotidiano. Então, muita paz a todos, tá? E que nós possamos trabalhar isso em nós.